Olá, sou a Gabriela, acadêmica do curso de Pedagogia da Universidade Franciscana de Santa Maria, UFN, e vou apresentar a série Cidade Narrada, que é constituída por 4 episódios. Esta série se trata de uma prática extensionista em tempos de pandemia da disciplina Seminário Integrador 4, que é composta por estudantes de todas as licenciaturas da UFN. O objetivo da série é conhecer e dar visibilidade aos espaços e movimentos de educação não formal em contextos urbanos, como a Gari e a Vila Belga, respeitando o distanciamento social requerido em tempos de pandemia. No episódio anterior, o acadêmico Eric apresentou o primeiro episódio, Memórias dos Passos Perdidos, que tratou de nos contar sobre a estação férrea da Gari e da Vila Belga. Hoje, o segundo episódio, Cidade do Agora, será apresentada pela Thaís Brondani, acadêmica do curso de Letras da UFN. Ela nos tratará de nos mostrar como a disciplina Seminário Integrador 4 estudou a Gari e a Vila Belga, como espaço de educação não formal. Tudo bem contigo, Thaís? Fale um pouco de você ao nosso ouvinte. Tudo bem, Gabriela. Então, eu sou a Thaís, sou aluna do curso de Letras, Inglês e Português da UFN. E nesse podcast nós vamos tentar entender como uma disciplina extensionista poderia tratar os espaços da Gari e da Vila Belga, como os objetos de estudo e desenvolvimento de intencionalidades educativas, partindo do reconhecimento dos processos de aprendizagem que existem nesses lugares. Para localizar o nosso ouvinte, então, primeiro, nos cabe refletir sobre o que seja a disciplina de seminário integrador. E segundo, como a Universidade Franciscana, UFN, pensa e pratica a extensão. E por último, quais os conceitos foram mobilizados para compreender esses espaços que são tratados aqui, na série dos podcasts. Convidamos então a Prof. Ailda, da UFN, professora do curso de Geografia, para discorrer sobre essas questões, tratando de territórios, espaços educadores, extensão, poder. Esta nova matriz curricular implementou essa disciplina Seminário Integrador com o objetivo de integrar as disciplinas do semestre, essencialmente voltadas ao atendimento à curricularização da extensão. E essa disciplina é uma disciplina muito interessante, bastante significativa, porque ela reúne todos os cursos de formação de professores. E nós estamos vendo, em relação aos seminários anteriores, avanços significativos sobre a consolidação de uma concepção de extensão universitária, em primeiro lugar. E após o atendimento aos temas a cada um dos seminários integradores. Eu percebo que as disciplinas, nominadas Seminário Integrador, elas compreendem um espaço curricular para o cumprimento do sentido da extensão universitária. Por quê? Porque elas, ao longo da estrutura das mesmas, ela contempla uma discussão importante, em primeiro lugar, que é uma discussão acerca dos eixos extensão universitária, territórios. Também nós estamos discutindo, então, esta integração fundamental. E ainda nós estamos, acima de tudo, discutindo também esta relação sobre uma concepção dialógica entre universidade e comunidade. Em especial, como nós estamos envolvidos sobre os cursos de formação de professores, nós estamos então tematizando a educação. Ou seja, esse espaço educativo que possa estar aproximado entre a realidade social, a realidade educacional local e os processos formativos para a docência. Portanto, elas atendem sim, as ações desenvolvidas nos seminários integradores atendem sim ao grande propósito de construção das ações extensionistas na nossa universidade. Bem, este olhar muito mais proativo
em torno do encaminhamento de ações em que possam estar clarificando a comunidade acadêmica, em especial aos envolvidos com os processos de formação docente na instituição, elas estão especialmente com a implantação dos seminários integradores, pontuando um seminário, que é o Seminário Integrador 4, está sim possibilitando, eu diria, promovendo a compreensão de que esses espaços identificados historicamente à cidade de Santa Maria educam. Este processo, muito bem encaminhado pelo professor regente dessa disciplina, Seminário Integrador 4, que envolve os espaços educativos não formais, eles estão promovendo essa compreensão mais rigorosa, mais científica, onde nós possamos ter tantos professores das demais disciplinas do curso, como os acadêmicos, então, estão percebendo toda a potencialidade que esses espaços possam constituir como veículos educativos. A própria comunidade também, as pessoas que integram estes espaços locais, eles estão se olhando. E, na verdade, eles estão também, por essa iniciativa rigorosa e acadêmica, se constituindo, se percebendo também espaços que contribuem à educação. Professora, agora conte-nos sobre os seus aprendizados com relação às cidades educadoras. Como uma cidade pode se tornar educadora em meio a tantos desafios e problemas a superar? Bem, eu estou aprendendo muito nestes últimos anos sobre as concepções teóricas, as concepções práticas em torno do tema cidades educadoras. Então, eu tenho conhecido as histórias de consolidação das cidades educadoras aqui na América Latina e no Brasil. Então, o que eu digo? Na verdade, esta concepção de cidade educadora, como muito bem nos convence com argumentos consistentes o professor Márcio Tasqueto, que domina esta concepção, não apenas de uma forma por meio de pesquisas, mas também por uma vivência de intervenção real, né, sobre a sociedade. Eu percebo que a concepção de cidade educadora é algo que vai estar sendo instaurada não de cima do poder instituído. Nós estamos percebendo que essa instauração das cidades educadoras, elas deverão vir destas bases sociais. Então, é óbvio que nós estaremos percebendo este embate, né, de poder, porque a necessidade desses integrantes e os representantes do poder público compreenderem o que é cidade educadora. Aí nós estaríamos entendendo que a partir daí haveria a possibilidade de nós estarmos nos encaminhando para a instauração de cidades educadoras, por exemplo, aqui na nossa cidade, a cidade de Santa Maria. Mas sim, eu compreendo que implica nessa disputa de poder, sim. Por quê? Porque cidade educadora compreende a emergência das identidades de diversos espaços que contemplam e que testemunham a história desta ocupação urbana. Então, haverá e há uma disputa de poder. Professora, a GAR e a Vila Belga podem ser espaços educacionais? Qual é a sua opinião sobre isso? Sim, por quê? Porque estes recortes urbanos, eles possuem história e devam ser compreendidos, conhecidos e disponibilizados a toda
toda a população da cidade de Santa Maria, em especial porque há necessidade de nós estarmos afirmando as nossas identidades locais. Este é um caminho que tem reforçado uma resistência à globalização que tenta a cada momento anular as nossas identidades locais. Então, e este caminho é um caminho importante que possa estar emergindo, então, a potencialidade educativa desses recortes espaciais urbanos. Olá, sou o professor Márcio Tasqueto, sou professor do curso de História da Universidade Franciscana e pesquisador vinculado ao mestrado de Humanidades e Linguagens. Sou graduado em História pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado na mesma universidade em Educação e possuo doutorado em Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pensar extensão universitária na atual conjuntura significa ter claro uma regra básica, que a extensão tem envolvimento de estudantes e que a extensão tem envolvimento da comunidade externa, de um público externo. Dentro dessa regra básica, nós temos duas dimensões absolutamente importantes para pensar a extensão. Se envolve o estudante, necessariamente envolve processos de aprendizagem. Se envolve público externo, necessariamente envolve a relação da universidade com os territórios onde ela se insere. Então, pensar essa dimensão pedagógica da extensão universitária, a extensão universitária como um modo de aprendizagem que enxerta uma série de possibilidades, não só do ponto de vista da inovação didática, do ponto de vista da inovação metodológica, do ponto de vista daquilo que nós podemos avançar em termos de uma concepção de sala de aula, de uma concepção de formação universitária que passa por outros itinerários que a extensão nos provoca. Isso aí já é uma mudança e uma oportunidade pedagógica tremenda, o potencial que a extensão universitária tem para a renovação da pedagogia universitária. Mas, além disso, esse processo de construção que faz da extensão um modo de aprendizagem atravessa uma discussão de como que a gente pensa, né, a construção do conhecimento desde o momento que a universidade começa a se dar cada vez mais conta que a construção curricular pode e deve ter outros parceiros nessa caminhada. Então, como que o currículo ele vai se constituindo desse contato com o outro, dessa invasão de outras lógicas, desse atravessamento das dinâmicas sociais que a extensão é capaz de permitir, organizando a universidade desde um fora, que é uma via de mão dupla entre aquilo que a extensão é capaz, né, aquilo que a universidade é capaz de fazer via extensão universitária, ao mesmo tempo, né, aquilo que a universidade é capaz de entregar, né, a essas comunidades, ao mesmo tempo que se deixa tocar, né, por realidades diversas que afetam o seu jeito e seu modo de operar, né, tradicional. Por outro lado, isso significa uma abertura tremenda, né, uma abertura a um desconhecido à universidade. E esse desconhecido pode ser representado numa discussão que o educador português Rui Canário faz de forma brilhante, que é a contraposição ou, digamos assim, concepções diferentes daquilo que a gente poderia chamar de território educativo e território escolar. O território escolar é o território usado instrumentalmente para os propósitos da universidade, ou seja, nós precisamos de um espaço alheio, nós precisamos de parceiros, porque nós temos uma exigência legal do PNE, do segundo PNE, na meta 12.7, no credenciamento da extensão, né, no currículo, né, tão fadada e discutida curricularização da extensão. E por isso nós devemos estar nos espaços, nós devemos estar na cidade, nós devemos estar no campo, nós devemos estar nos territórios que fazemos com esses diversos sujeitos, porque temos uma exigência legal de avaliação externa
que redunda numa qualificação e indexação das nossas universidades. Isso é um uso que muitas vezes fica preso às dinâmicas de disciplinas, às dinâmicas de tempos, né, e a própria cultura institucional em relação à forma de funcionamento. Então ela faz uso dessa relação externa para os seus interesses internos. É justo? Sim, é justo. Todas as instituições têm as suas lógicas, têm o seu modo de proceder e precisam dessa relação. No entanto, nós entendemos que essa extensão que trabalha numa perspectiva de território escolar, ela escolariza processos educativos que vão para além da escola. E que se a escola tem um papel, no sentido tradicional de uma instituição que organiza o processo de educação formal, nesse aspecto que eu me refiro ao termo escolarizar, ela também deixa, né, de fora muitos processos de aprendizagem, muitos conteúdos, muitos saberes, muitos jeitos de pensar que são completamente diferentes à sua lógica, funcionamento e sua própria história. Então, uma das grandes questões que envolvem hoje a extensão universitária é como fazer a extensão universitária indo além da concepção dos territórios escolares para os territórios educativos. E quando a gente fala em território educativo, amparado pelas belíssimas reflexões do educador Rui Canário, a gente está falando de um processo aberto, plástico, capaz de mobilizar diversos conhecimentos no encontro com o outro, nas suas vozes, no seu jeito de narrar. Não por acaso esses vários episódios, né, do Cidade Narrada, nós temos então promovido esse debate de como que os cidadãos, né, nos mais diversos espaços dentro desse território definido para a nossa prática extensionista desde de 2019, podem e devem e conseguem e têm um potencial imenso de narrativa sobre a cidade, né? A forma como eles constroem conteúdos, emitem, né, significados, sentidos que nessa relação, pensando a potencialização dos territórios dentro da ideia dos territórios educativos, nós podemos mobilizar para o conhecimento e para transformação desses lugares e sujeitos. Então, territórios educativos passa por essa humildade da universidade de se dar conta que não é a dona do saber, que não é um espaço privilegiado onde o conhecimento acontece, mas que, em contrapartida, quando ela se conecta com esses territórios, ela é capaz de construir um currículo que não é só dela, mas um currículo da própria cidade, um currículo do próprio território, aonde esse currículo, que caminha agora como um processo itinerante, como um processo nômade, que vai, né, rodando, né, e circulando saberes numa grande teia, ou como queiram, numa grande rede de aprendizagens que a extensão universitária é capaz de se inserir e também potencializar no âmbito da cidade, no âmbito dos territórios. E deixando também e trazendo para essa reflexão que esses territórios que se tornam territórios educativos partem de uma concepção que nós gostamos muito e temos trabalhado e mobilizado para discutir nesses seminários integradores e nos diversos aspectos e práticas extensionistas da Universidade Franciscana, que é a concepção do geógrafo brasileiro Milton Santos, que o que vale para nós pensarmos nessa perspectiva do território e da educação é que, além do chão, além do território físico, nós devemos entender o território como um exercício social, o uso que fazemos desse território. E como diria o Milton Santos, se embrenhar, né, nessa rugosidade do território significa compreender, né, o território onde a gente está inserido enquanto universidade. Que território é esse? Que sujeitos são esses? Como que nós vamos entendendo de forma cada vez mais próxima e vinculada a esses sujeitos as suas grandes questões, os seus grandes desafios e aquilo que nós podemos fazer enquanto universidade para enfrentar esses grandes desafios. É por aí que a gente vai construindo uma extensão universitária dialógica, uma extensão universitária que respeita o outro,
uma extensão universitária que abraça as grandes questões que são de pertinência social para as comunidades onde a gente está inserido, e com o uso da ciência, com o uso daquilo que caracteriza o melhor que nós podemos entregar enquanto universidade, possa fazer a diferença de forma respeitosa e coletiva com esses grupos. Então é por aí que estamos trabalhando, né, na dimensão da extensão universitária, numa perspectiva dialógico-crítica tão cara, né, a um país e uma cidade que necessita, né, de uma participação das nossas instituições de forma efetiva. Conhecer o território significa também conhecer as suas relações de poder, a forma como se dá a construção ou desconstrução desses territórios. Quem pode narrá-los? Quem dá sentido? Quem estabelece os significados da produção desses espaços? Como isso afeta na forma como nós representamos a cidade, na forma como nós imaginamos que seja a cidade, na forma como nós desdobramos isso em políticas públicas, desdobramos isso em direitos, em acesso ou não à cidade e a sua capacidade de dizer a cidade. Portanto, quando a gente olha para a ideia-força dos territórios educativos, não podemos esquecer que esses territórios são espaços de conflito. O território é um espaço de conflito. O território ele é não só produto de relações de poder, que são, na maioria das vezes, assimétricas, que são, na maioria das vezes, desiguais, né? Que compõem um território estratificado, né? Em diferentes classes, em diferentes perspectivas, em conflito, muitas vezes, em tensão, né? De como nós atribuímos sentido, o que seria o mais apropriado sobre esses espaços, como que nós criamos as possibilidades de transformação desses espaços, a quem interessa, a quem não interessa, né? Quem participa, quem pode participar, quem não pode participar, quem tem voz, quem não tem voz nos territórios. Quando a gente olha então para os territórios, é preciso ter claro e conhecer quais são as suas tensões, quais são os seus conflitos, né? Por onde que nós podemos nos apropriar dessa conjuntura territorial e entendermos qual é o papel da universidade nesses contextos, nesses cenários, no nosso caso, né, cenários urbanos, né, contextos urbanos que vão mobilizando uma série de possibilidades de atuação. Quando a gente trabalha com o território ligado ao conceito de educativo, nós estamos também dizendo que é preciso toda uma metodologia de não só conhecer esse território, como transformar esse território num espaço de aprendizagem e para ali, né, objetivando daí uma efetiva transformação desses espaços e, obviamente, dos sujeitos que fazem esse espaço ou que habitam esses espaços. Então, o território educativo passa pelo reconhecimento dessas potencialidades, passa pela forma como nós transformamos essas potencialidades em oportunidades educativas e como que nós criamos, a partir daí, intencionalidades pedagógicas que envolvem, a um só tempo, universidade e os atores sociais. Reconhecer esses atores sociais significa pensar quais são os nossos parceiros no território para a construção dessas possíveis intencionalidades pedagógicas. Nós viemos, no âmbito desses seminários integradores, especialmente no seminário 4, trabalhando com o reconhecimento dos parceiros desse território, da Vila Belga, da Gare, da Avenida Rio Branco e de regiões circunvizinhas a esses territórios. E com esses parceiros, viemos tentando construir a possibilidade de dizer esse território. Por isso, o podcast Cidade Narrada tem trabalhado não só com esse título, mas com esse objetivo. O que os moradores da comunidade lindeira à beira do trilho, que ocuparam a estação da Gare, como nós já comentamos nos primeiros episódios, né, trazendo um pouco da identidade desse chão, né, da identidade cultural desse chão, a forma como nós fizemos esse espaço, respondem hoje
há uma demanda de moradia digna, de moradia de interesse social, que é uma das grandes mazelas da situação social brasileira, né? Não só no Brasil, mas em vários países, como a gente já apontou em dados anteriores, mas que também trazem para a nossa realidade muitas dificuldades com relação à questão da moradia. Então, entender a questão da moradia nesse espaço passou a ser um elemento fundamental de compreensão dos conflitos desse território. Afinal de contas, o que estamos fazendo num território onde nós encontramos essa realidade, a realidade de uma ocupação, a realidade de várias famílias que buscaram o seu direito à moradia através da ocupação de parte do espaço da Gare, e o que representa essa questão hoje, no momento que se fala sobre revitalização do espaço da Gare, no momento que se fala da construção de políticas públicas que possam fomentar uma transformação efetiva desse espaço. Nós entendemos que toda e qualquer transformação desse espaço passa pelo reconhecimento desses sujeitos, desses moradores, dessa ocupação. E que essa ocupação tem muito a dizer, não só sobre o espaço, mas também sobre a própria cidade. O que está em jogo aqui, na nossa concepção, é a circularidade, ou melhor dizendo, a circulação do direito à cidade em Santa Maria. O quanto essa ocupação ela representa não só o direito à moradia, mas como essa moradia ela é plugada na cidade, como é que ela recebe os seus serviços e a sua infraestrutura, como é que a casa que se levanta dessa alternativa que a ocupação acaba representando de moradia para essa população, ela se conecta à rede de esgoto, se conecta à rede de mobilidade urbana, de transporte coletivo, se conecta às ruas da cidade, se conecta à luz, né, à água potável, se conecta às redes de internet, né? Ou seja, como que essas casas, elas, além de casas e moradia para os moradores, vão fazendo também cidade, né? E é esse o direito, né, que, de um ponto de vista mais abstrato, né, do direito à cidade, acaba se materializando em situações muito concretas no âmbito da nossa cidade. Então, portanto, perceber, usando o exemplo da comunidade da Gare, essas dimensões de poder, né, de poder dizer, e atento vocês para que escutem o episódio 3, né, sobre a comunidade da Gare, que traz uma série de narrativas importantes, né, a respeito de como se constitui essa ocupação, qual o significado dessa ocupação e como ela representa muito dessas lutas assimétricas dentro da nossa cidade. Da mesma forma, no episódio 4, vocês terão a oportunidade de escutar a formação e a criação do BRIC da Belga, que é uma forma de ativação pedagógica de um espaço patrimonializado, né, de Santa Maria, tombado como um patrimônio histórico e cultural da cidade, e que recebeu nos últimos anos uma intervenção extremamente criativa de como que se faz, né, uma ativação cultural desses espaços, chamando a população e chamando, né, as pessoas a usarem esse espaço junto com seus moradores, né, através do BRIC. O BRIC é uma grande experiência cultural, um grande agente cultural de transformação desse território, que nós entendemos também como um grande agente educativo, da mesma forma que a comunidade da Gare. Porque uma das questões mais relevantes nessa disciplina e que nos traz para o debate da educação não formal é como que esses agentes culturais ou os próprios movimentos sociais, como da Gare, né, são também ou podem se tornar agentes educativos da cidade, grandes educadores da cidade, pela forma como ativam os espaços, pela forma como transformam essas realidades e pela forma como podem enfrentar os diversos tensionamentos que os territórios produzem. E no caso desse território da Vila Belga e da comunidade da Gare, lindeira, né, na beira dos trilhos, vem demonstrando a necessidade de olharmos para as diversas forças que compõem esse território, que vão além do poder público, vão além da iniciativa privada e que estão também
né, produzindo efetiva transformação e necessária ocupação e produção de novos sentidos a esse espaço. Então, convido que, para a reflexão que a gente faz, nós estamos fazendo sobre as relações de poder nesses territórios, a gente perceba que um primeiro movimento extensionista está em olhar para essas diversas realidades. Quando falamos acima dos agentes culturais e dos movimentos sociais como agentes educativos e capazes, portanto, de serem agentes de transformação dos seus territórios, é preciso entender isso dentro da dinâmica da educação não formal. Quando mobilizamos, da mesma forma, a ideia-força de territórios educativos, nos traz para o âmbito de pensar como que esses territórios, na forma como se organizam, nos seus movimentos, nos seus atores sociais, no fazer dos seus atores sociais, como a comunidade da Gare e os organizadores do BRIC da Belga, produzem processos de aprendizagem ou potenciais, né, espaços de aprendizagem. Isso é um primeiro movimento e um dos movimentos mais importantes quando debatemos sobre educação não formal. Via de regra, alguns autores têm debatido que a educação se desdobra em 3 dimensões. A educação formal, que todos nós conhecemos de forma mais concreta e conseguimos imaginá-la, né, de forma efetiva através das escolas, através dos institutos federais, através das universidades, das instituições de ensino superior. Da mesma forma, a chamada educação informal, que é aquilo que acontece espontaneamente na relação com os amigos, na relação dentro das nossas famílias, espontaneamente no cotidiano da cidade, né, no encontro de saberes, de informações que nós trocamos de forma aleatória no dia a dia, né, da cidade. Por outro lado, tem uma outra dimensão, né, que desde a década de 90 vem ganhando uma consistência maior em termos de depuramento conceitual, em termos de compreensão dessa miríade de práticas educativas que não param de ser produzidas em dos mais diferentes âmbitos das nossas sociedades complexas, que são as práticas de educação não formal, que estariam muito vinculados à forma como os movimentos sociais vêm produzindo essas experiências, a forma como as organizações não governamentais, né, as ONGs vêm produzindo essas experiências, a dimensão pedagógica de muitas políticas públicas, fundações, instituições as mais diversas, como museus, como teatros, e por aí várias outras possibilidades, né, de entender esses espaços de educação não formal. Bom, o que diferencia a educação não formal da educação informal? Exatamente a intencionalidade pedagógica. A educação não formal, ela é intencional, ela não acontece de forma aleatória, ela acontece de forma planejada, tão planejada quanto a educação formal. Portanto, o que nós vemos nesse território é uma série de experiências de educação não formal que vão acontecendo de forma intencional, né? Seja no âmbito da própria organização de um movimento social que visa construir possibilidades para a questão da moradia digna em Santa Maria, seja na organização de uma intervenção cultural como no BRIC da Belga. E nós entendemos que esses movimentos que a cidade vem fazendo produzem potenciais para relacionarmos com práticas de educação não formal desde um âmbito da extensão universitária, ou seja, como nós nos agregamos a esses movimentos e como esses movimentos acabam agregando uma compreensão daquilo que é o papel da universidade enquanto prática extensionista em não só somar-se para a efetiva transformação desses territórios, como também como traduz isso em processos pedagógicos para si, no âmbito de suas disciplinas, no âmbito de seus projetos acadêmicos, mas também em espaço pedagógico, sobretudo na relação com esses sujeitos. Então, portanto, o que nós, quando somados à experiência do BRIC da Belga, podemos aprender e ensinar sobre essa experiência? O que isso implica no desdobramento
e na circulação do direito à cidade e do direito à educação na cidade e a produzir, quiçá, uma cidade educadora, que é um dos grandes conceitos que embasam toda a nossa experiência, como a professora Ail já nos trouxe em momento anterior, vai produzir, enquanto efetiva transformação das nossas cidades e oportunidades pedagógicas que possam, de fato, trazer não só uma qualificação do nosso ensino-aprendizagem como profissionais, futuros profissionais educadores nas licenciaturas envolvidas aqui na Universidade Franciscana, como também na potencialização desses movimentos urbanos que há na concepção de professor Miguel Arroio, grande educador, vinculado a muitas dessas questões que nós estamos trabalhando aqui nesse podcast Cidade Narrada, nos lembra que os grandes educadores da cidade são os movimentos sociais e a forma como eles produzem uma série de aprendizados significativos sobre a cidade. Então, fazer educação não formal significa estar no território, produzindo pedagogias a partir dessa relação com esses sujeitos e efetivamente transformando os territórios. Obrigada, professores, por suas contribuições nesse podcast. Em nome dos acadêmicos envolvidos nesse episódio, queremos agradecer a presença de todos. Assim, também agradecemos a disponibilidade dos convidados e aos ouvintes que nos prestigiaram com a sua generosa atenção. Passo a palavra para ti, Gabriela, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Thaís e convidados. Então, você gostou deste episódio? No próximo, conheceremos mais sobre a ocupação da Gare, processo de moradia, os moradores, suas sensações, dificuldades e perspectivas. Agradecemos a sua atenção e até lá!